Olá, pessoal. Hoje, dia 29 de março de 26, está terminando o mês de março, primeiro trimestre do ano, né? Onde nós iniciamos esse ano de 2026 ainda com muitas dúvidas de como ele será. Né? Quando a gente começa o ano, a gente sempre começa com aquelas cerimônias, aquelas coisas que a gente faz, não, esse ano vai ser maravilhoso, mas na realidade, todos os anos são maravilhosos, quando nós tivermos vida, saúde, né? E cada ano traz os seus questionamentos. Nós sabemos que existem ciclos astrológicos, e os ciclos astrológicos que se repetem, dependendo dos planetas que estão iniciando esses ciclos, eles nos dão um direcionamento de como esse ciclo vai se desenvolver. O planeta, eu lembro sempre ontem mesmo na nossa live que nós fizemos ali na DM Astro, na realidade é uma live que eu preparei para vocês, para entenderem um pouco o momento que nós estamos vivenciando, no qual existem muitas incertezas. Mas, ao mesmo tempo que existem essas incertezas, essa falta de clareza naquilo que a gente realmente quer alcançar e como vai alcançar, por outro lado, existe uma fé que nos empurra para aquele direcionamento que a gente deseja, porque a vida é assim, né? A vida fala sobre isso, sobre ir em frente, evoluir. Mas eu percebo pouco conhecimento realmente profundo daquilo que a astrologia, ao longo dos séculos, tentou, eh, tenta, pelo menos, compartilhar esse conhecimento milenar. Quando eu falo isso, é porque vejo a facilidade que hoje em dia a gente tem de acessar ao conhecimento astrológico, aliás, a qualquer conhecimento, isso devido também à internet e inteligências artificiais, né? A inteligência artificial desenvolvida por várias empresas que visam armazenar é, os dados, né, das pessoas e para depois fornecer para elas aquilo que elas estão buscando mais. Mas acontece que falta muita profundidade, né? Falta profundidade, porque a profundidade vem do mestre. É a boca do mestre para a boca dos alunos. É isso desde sempre. O resto é uma forma, sim, podemos ser autodidatas, claro, podemos procurar eh, nos livros, como era antigamente, você ia nas bibliotecas, se procurava, né, se informar e aumentar o seu conhecimento, mas nada como a palavra do mestre, né? Isso acontece em todas as coisas, em todas as áreas da vida. Porque o mestre pode te esclarecer, através da experiência que ele tem, as tuas dúvidas. Então, o que eu vejo, por exemplo, é que nas perguntas que eu recebi ontem na minha live, existe uma confusão enorme entre o que é signo, o que é planeta, o que é casa astrológica. E essa é a chave da compreensão astrológica. Então, eu vou convidar vocês, tá? Tem um curso de iniciante, assim, um curso de astrologia, de formação de astrologia, que está bem no início, portanto, vocês podem entrar e liga ali na DM Astro para vocês poderem acessar, né, e participar desse estudo, que vale a pena vocês abrirem esse conhecimento. Não existe futuro sem conhecimento. A ignorância só cria mais dificuldades na hora de superar os desafios. E, além de tudo, vou te convidar, sim, a começar o curso de astromedicina. Para isso, você precisa ter o básico da formação astrológica, porque vamos falar de órgãos, do corpo humano, da relação deles com os signos, com os planetas indicadores de patologias, quando essas patologias acontecem, por que que acontecem mais em certos momentos da nossa vida, porque tem pessoas que têm mais propensão a ter umas ou outras doenças. Tudo isso vai ser explicado
E no curso também vocês vão aprender a usar a homeopatia, os sais de Schüssler, e também os florais, que são, digamos, coadjuvantes, né, da medicina tradicional e que às vezes podem atenuar até os, eh, os efeitos colaterais, né, da medicina tradicional. A medicina tradicional eu acho que é fantástica, é um pronto-socorro, assim, único, né, mas realmente muitas vezes esquece que o corpo humano é um todo orgânico, mas também emocional. E às vezes isso na medicina tradicional se perde. Ou seja, você vai no cardiologista para ver o coração, você vai no ortopedista para ver, para ver o joelho, as articulações, você vai no outro, cada um está especializado na sua área, como se o nosso corpo fosse em pedaços. Né? Nós não somos assim um carro que vai no mecânico e eu só vim aqui porque o meu amortecedor está fazendo barulho. Isso não pode existir numa pessoa que é orgânica, ou seja, que ela é uma soma de reações emocionais, de sentimentos, né? Nós somos extremamente complexos. Então, como as patologias se manifestam, depende também disso. Mas nós vamos falar do dia dessa semana. Semana do dia 29 de março, portanto, que já inicia o mês de abril, né? Abril de 2026. Nós vimos que nós tivemos já o Sol já seccionou o Equador Celeste, né? O Equador Celeste é uma projeção do Equador terrestre e deu início ao Ano Novo Solar. E para nós, no Hemisfério Sul, no outono, e no Hemisfério Norte, a primavera. É assim que inicia esse Ano Novo Solar. Lembro que o Sol não ingressa num determinado signo astrológico no mesmo dia e no mesmo horário a cada ano, tá? E normalmente a gente usa o horário de Greenwich, de Londres, GMT, para marcar esses inícios, mas que, dependendo do lugar onde nós estamos, esses horários modificam dependendo dos fusos, ok? Agora, no dia 1º de abril, nós temos a fase cheia da Lua. Se vocês têm acompanhado essa linda Lua que está no céu, aqui no Sudeste não tem chovido, assim, ainda estamos assim num resquício de verão, talvez até mais verão do que o próprio verão nos apresentou, de calor. E o céu está muito limpo e a Lua está esplêndida. E nesses dias, né, esses dias passados, ela estava transitando no signo de Câncer, onde está também em trânsito o Júpiter. E com isso, a gente via ele no céu de uma forma fantástica, porque Júpiter, sendo um planeta bem grande, ele é muito visível a olho nu. Não é o último que a gente vê a olho nu é Saturno, tá? Que atualmente está em Áries, onde está o Sol. Então, portanto, ele não seria visível onde está a Lua, né? A Lua estaria essa semana em quadratura com o Sol, né? Na fase em que ela está crescendo após a Lua Nova. Então, lembre-se que a Lua Nova, ela já deu um início, um start de alguma coisa, né? A energia, ela tem uma reverberação no nosso planeta, nas nossas células, na nossa vida, e te indica, está na hora de se mexer, né? O período mais difícil, mais apertado, mais sacrificado está terminando, está na hora de tomar decisões. A Lua vai estar fora de curso essa semana em Virgem, tá? Agora, hoje, porque ela já passou para Virgem, né? Ela já tinha passado por Câncer ontem, ontem e ela estava em Leão, agora ela já está entrando em Virgem. Dia 31 entra em Libra e depois ela entrará em Escorpião, tá? Entre o dia 2 e o dia 3. Então, lembre-se que nesses horários não é aconselhável começar algo novo, tomar decisões importantes, especialmente se os temas, os assuntos tratados tiverem relação com o signo onde a Lua se encontra. Por exemplo, aquisições de bens, assinar contrato, tratar de assuntos relacionados com o signo onde a Lua se encontra.
especialmente não é aconselhável fazer operações cirúrgicas ou eventos públicos, onde a lua é muito importante, né? Especialmente as operações cirúrgicas nas partes do corpo, que sejam órgãos ou vísceras, que sejam governados pelo signo indicado pela lua no trânsito. Então, aí também entra de novo, são aprendizados de astromedicina que são milenares. É, essa semana não existem planetas retrógrados. Olha que coisa, né? Legal no céu. Então, isso também ajuda. É como se foi tirando o freio de mão. Mercúrio e Marte ainda estão no signo de Peixes. Vênus está em Touro, ingressando em Touro. É, deixa eu ver nas efemérides, que eu acho que eu não marquei. Essa é minha previsão, essa minha orientação está publicada no Somos Todos Um, no meu site, que é o meu site mais antigo, que está lá no Somos Todos Um, que se chama astrosírios.com.br, e também, não sei se está sendo publicada no meu novo site, porque estou com esse novo site no meu nome, gracielamarratini.com.br. Não era possível transformar aquele velho feito há 26 anos atrás, que se tornou muito pesado, cheio de artigos, e aí resolvemos fazer um site novo. Deixa eu pegar, estava falando das efemérides. Deixa eu pegar as efemérides aqui. As efemérides, na realidade eu tenho um aplicativo que se chama iEphemeris, né? E ele que me indica aonde está. Então, deixa eu ver Vênus. Então, Vênus entrou em Touro. Então, ela entra em Touro no dia 31, né? É uma pena que eu não escrevi, ingressa em Touro no dia 31. Então, você vê que ele já vai falar, né, de transferir. Então, vamos pegar nos assuntos, que são assuntos relativos aos bens materiais, às posses, às coisas que nós ambicionamos para o nosso prazer. Vênus é o planeta do amor e do prazer, mas amor nesse sentido, aquilo que a gente ama, conforto, um carro gostoso, né, uma casa acolhedora, os amigos que te amam e os parceiros amorosos mais íntimos, todos eles têm essa relação com esse planeta Vênus, é o nome do deus, da deusa romana, né? Saturno e Netuno estão nos primeiros 2 graus, de 2 a 6 graus, 6, 7 graus de Áries, onde o Sol já passou, ele já se foi, já está transitando no segundo, terceiro decanato, deixa eu ver. O Sol está exato, entre o grau 10, né, que agora dia 31 ele vai para o grau 10, e até o grau 14, né? Então, está avançando pelo segundo decanato do signo. Vocês sabiam que o decanato tem um outro regente? Eu falo que é como se fosse um vice-presidente que ajuda o planeta. Então, o que que acontece quando o Sol muda de decanato? Ele vai buscar a ajuda eh, dos- do regente daquele decanato. Se você pensa que o Sol está no signo eh, de Áries, o decanato, o regente seguinte seria do próximo signo de Fogo. Qual é o próximo signo de fogo que está no zodíaco? O signo de Leão. Leão regido pelo Sol. Portanto, vai ser Sol com Sol, quer dizer, ele é muito forte nesse período e talvez alimentando também Marte, tá? Apesar que Marte ele só entra em Áries, e ali eu falei muito sobre isso a partir do dia 10, ou seja, na outra semana, porque ele irá fazer um aspecto irá se juntar a Saturno e Netuno, que estão em Áries. E eu falei isso muito sobre esse assunto na live, portanto, eu convido vocês a clicarem aqui, já está aqui no meu canal, no canal dos meus colegas e da DM Astro também.
Júpiter está em Câncer, deixa eu ver onde que ele está, 16 graus para 17, né? Ele fica ainda até junho, julho, em Câncer, onde quando ele entrará em Leão. E isso quer dizer que o segundo semestre, e a partir de junho até o outro ano, ele dura um ano mais ou menos em cada signo, ele vai, como é que eu diria, o, transmitir a sua energia, ou seja, disponibilizar, eu falo disponibilizar a sua energia para, especialmente, o eixo Sol, Leão, Aquário, tá? Que são os planetas que vão mais, são os signos que vão mais se interessar ou se beneficiar, beneficiar ou não, né? Com esse Júpiter, desse Júpiter. Urano também está em trânsito em Touro, mas ele já vai sair também no fim do mês. Ele sai para entrar definitivamente em Gêmeos. Mas aproveitem os últimos graus, porque o grau 29 de Urano, todos os graus 29 são considerados graus anaréticos. Os graus anaréticos são graus difíceis. Inclusive, se você tem algum planeta nesse grau, você deve perceber uma dificuldade de absorver toda essa energia disponibilizada. E às vezes, se o planeta for um maléfico, também um trânsito que o ativa pode ser realmente perigoso. Tá? O Quirón é o grande curador, né? Ele transita em Áries também. Eu acho que essa é uma coisa boa, porque apesar de estar 25 graus, mais ou menos, ele, aliás, o Sol, me parece que ele está quase chegando ali, onde está o curador. Deixa eu ver, 25. Semana, outra semana. Ele fala em curar feridas. Então, pense nisso. O que é que está te incomodando mais? Aonde está esse mal-estar que você está sentindo? Essa dificuldade de enxergar claro sobre o seu futuro, de se localizar dentro dessa sociedade que muda o tempo inteiro, cheia de notícias muito. eh, são tristes na realidade, né? Guerras para todo lado, se ampliando em vez de diminuir, né? Talvez a gente também vai de encontro a uma nova crise econômica, tá? Não, não para já, mas ela virá. Então, a gente fica inseguro, né? Como que eu vou investir? Como que eu vou começar? Não é melhor eu manter aquilo que eu tenho? Então, todos esses questionamentos trazem dentro do nosso inconsciente uma perturbação, né? O céu também nos apresenta agora, né, nessa configuração, esse excesso de fogo que está no mapa. Eu vou até mostrar, eu vou compartilhar com vocês, porque eu sei que tem gente que gosta, eu tenho recebido retornos, né? Então, se vocês gostam, realmente acaba sendo uma aula de astrologia e vocês também entendem um pouco como é que o astrólogo raciocina, né? Eu me lembro que no começo as pessoas chegavam para mim e falavam, Graziela, não fala muito astrologia, que é difícil. Eu sei, mas eu acho que se a gente não entende uma língua, a gente não entende a cultura também, né? Quando você vai num país, eu vou lá visitar, mas eu não entendo uma palavra. Meu, você não vai poder compartilhar com as pessoas do local a cultura, e você não vai se enriquecer, tá? Vai ficar na superfície. Olha aqui a quantidade de coisas que tem um signo de fogo. Aqui embaixo também ele te mostra fogos, né? Muito fogo. Muito fogo quer dizer muita ação, muita vontade de agir, mas com o freio de Saturno, que Saturno está em Áries. E como ele está junto com Netuno, ele agita as águas. E o que são as águas, né? As águas são as nossas emoções, tudo que é fluido no nosso corpo, os fluidos, né? Eu tenho uma particularidade de sofrer bastante com sinusite e rinite. E agora o Saturno me disse, toma alguma providência. Então eu fui pesquisar, eu fui ver, eu estou vendo um efeito bastante salutar de coisas fitoterápicas,
porque não dava para deixar esse nariz e essa garganta que eu não conseguia conversar com vocês e o tempo inteiro me incomodava. Então, talvez o Saturno ele nos ajude a isso. Tome providências. E tem uma coisa que é muito forte no Netuno, né? Netuno está aqui, olha, Netuno, e aí esse Marte, que ao entrar aqui no dia 6, dia 7, vai ficar bem aqui no meio, né? E ele vai dizer, ok, eu vim aí, eu vou me juntar a vocês, vamos agitar isso aí, vamos agitar e vamos fazer acontecer. Claro que do ponto de vista mundial isso não é bom, mas do ponto de vista pessoal, nós temos livre-arbítrio, nós é, podemos decidir, né, para que lado ir. Até com muita prudência, porque se você anda na neblina, sabe quando você está numa rodovia, né? Aqui no estado de São Paulo tem a rodovia dos Bandeirantes, que sai de São Paulo e vai para o interior, né? Caminho que fizeram os bandeirantes a desbravar esse Brasil para dentro. E quando você vem, é uma rodovia fantástica, de quatro vias de um lado, quatro do outro, quatro, né? Muito bem feita, moderna e tudo. Mas se chover, você tira o pé do acelerador, você não vai andar a 110. Já tem os limites, ok? Né? Dependendo das faixas, você tem os limites, dependendo do carro também, né? Tem carros que te oferecem mais segurança, mas isso não quer dizer que numa condição de neblina, neblina não tem tido mais, né? São Paulo tinha neblina, né? Tem aquele chuvisquinho fininho, que é aquele que faz o carro escorregar. Mas quando tem uma tempestade, uma quantidade muito grande de chuva, né? Você tira o pé do acelerador, né? Você tem que tirar o pé do acelerador, né? Então, isso é importante também, da gente sempre ser prudente, porque Saturno fala sobre isso, prudência. A prudência de Saturno traz medo também, né? É o medo que manda você tirar. Se você é destemido, né? Coisa que pode acontecer quando esse Marte entrar na casa dele, eu sou o Deus da guerra, eu vou entrar, vou abrir os portões, sabe? Antigamente a gente pensava na guerra no qual, né? Imagine a guerra de Troia, a guerra assim, que a gente aprende na literatura e na história. E aquele exército, né? Os romanos e aquele exército cheio de gente, com a espada na frente, com escudo, né? Que seria o Saturno seria até esse escudo que protege, mas era uma proteção, né? Botavam aqui na cabeça, né? A primeira proteção vinha na cabeça, mas eles estavam lá para matar ou morrer. Acho que nós estamos nesse momento. E é uma guerra religiosa, é uma guerra de fanatismo, porque Saturno com Netuno, ele estimula o fanatismo, o fanatismo religioso, especialmente. É, a necessidade de dizer é o meu Deus, eu vou lá salvar o Santo Sepulcro. Eu tenho por mim uma coisa que esse retorno que está ocorrendo lá entre os muçulmanos, especialmente nas terras que a gente chama de Terra Santa, é um retorno, tá? É um retorno, porque se há 2.000 anos atrás, mais de 2.000 anos atrás, foram iniciadas as cruzadas e foram libertados, o Santo Sepulcro, libertados os lugares santos dos ímpios que tinham outra religião e que não seguiam a Igreja Católica. Talvez hoje, quando a era de peixe está terminando e a era de aquário está entrando, ele te diz assim: aonde foi parar a tolerância? Aonde foi parar os ensinamentos? Onde foram parar os ensinamentos de Cristo, né? Nós estamos num período, Plutão entrou em Aquário, estamos num período no qual tudo é questionável, inclusive os próprios esses chefes, né, que mostram esse poder, né, Putin, Netanyahu, né, Trump, todo mundo querendo mostrar o seu poder, e aí entra a guerra, tá o chinês lá também, o Xi Jinping, né, e outros. Então, isso tem uma relação com esse Plutão de Aquário. Olha que incrível, Plutão, Urano e Netuno estão nesse trígono em 2 sextos,
há um bom tempo, e eles vão ficar mais tempo também. São eles que estão provocando as grandes mudanças socioeconômico e política do mundo. Então, nós temos que nos acostumar, ok, com essas mudanças, nos adaptar a essas mudanças, tá? Os arianos vão sentir muito essa mudança, porque está acontecendo principalmente no signo de Áries, tá? Especialmente abril e maio. Tomem cuidado, se tiverem alguma doença, alguma coisa assim, já vão tomar conta. O libriano também recebe isso na oposição. Então, é aquela coisa, o eu, ego, o meu, a minha individualidade contra a sua. Mas deve ser colocado na balança para fazer as pazes, que é o intuito desse signo de Libra, né? Governado por Vênus, que está entrando em Touro. Nós vamos falar muito de valores, né? Então, valores materiais, aquilo que nos securiza, a nossa terra, o nosso espaço, a nossa casa, aquilo que nos dá o nosso trabalho, né? Então, isso tudo depende muito de como nós vamos enfrentar essas dificuldades, diminuindo despesas, ser mais prudente, né? Porque senão Saturno castiga, tá? Saturno, ele é Pai Celestial que não perdoa. E não perdoa muito, não, tá? Criancinhas rebeldes normalmente não vão dar certo. E olha que incrível, Marte entrando, pega Netuno. Netuno é o deus do mar. E onde que está acontecendo o maior conflito? No Estreito de Hormuz e agora no outro estreito, né, que tem do outro lado, quando se contorna para entrar para o canal de Suez. É, você tem que passar por uma outra parte que é estreita e é onde tem os Houthis, são outros rebeldes lá que moram lá. Então, olha lá, rebeldes fechando uma outra passagem do mar, tá? Eu não sei se Netuno está de acordo, mas ele está lá também, bem belicoso, né? E o Saturno impõe limite, o Saturno fecha, o Saturno corta. Saturno, ele impõe prudência. Tomem muito cuidado, então eu vou falar assim, semanalmente. Vai entrar frente fria, vai chover, vocês vão pegar a estrada, sejam muito prudentes, não dirijam de noite, não dirijam se a sua visibilidade não estiver boa e não se arrisquem, tá? Porque quando Marte entrar ali é a guerra, e a guerra faz a gente tem que ser prudente. É, eu nasci no último ano da guerra, né? Antes da Itália realmente sucumbir e pedir arrego, né? Aprendi bandeira branca, ou seja, quando foi libertada do jugo nazista e fascista. Porém, eu me lembro quando era criança, os relatos, né? Antigamente a gente só recebia essas notícias, ou através dos jornais que nossos pais compravam, meu pai comprava, ou pelos relatos que eles contavam. Depois o resto a gente aprendeu na escola e também, talvez até com um viés político daquela época, né? O primeiro presidente italiano era um partisão, né? Todo mundo conhece a música Bella Ciao, mas dificilmente a pessoa a localiza dentro do período histórico. E eu me lembro que era uma coisa assim, que as pessoas, quando começavam, as sirenes falavam dos bombardeios, e os bombardeios não eram os alemães que bombardeavam, porque eles tinham conquistado a terra, eram os libertadores, os ingleses, os russos e os americanos, principalmente, que entraram na Itália para mandar embora os fascistas, e especialmente os nazistas, que depois foram derrotados na guerra, na Polônia, na França, né, tudo isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Naquela época, Plutão estava em Leão. Então, era um período de grandes ditadores. Se vocês leem na história, né, desde 32, 34, começaram os grandes ditadores. E hoje em dia o Plutão está se opondo àquele período. Então, nós temos agora, os próximos 20 anos, essa grande revolução para enfrentar. Em período de grandes revoluções, gente, a gente precisa ser prudente,
né? Então, é isso que eu aconselho vocês. E uma outra coisa, conhecimento. Vocês entrariam num carro? Sim, às vezes tem gente maluca que faz isso, sem nunca ter aprendido a dirigir. Você se enfrentaria uma longa viagem sem ter um mapa na mão? Antigamente era um mapa, né? Era um livrinho, um mapa do lugar. Hoje em dia tem um GPS, tem vários GPS instalados no carro. Olha a tecnologia que fantástico. Te dirige para determinado lugar, te diz quando você vai parar para reabastecer, para comer, para reabastecer o carro e o seu estômago também. E ele vai te falando, ó, isso aqui no caminho, aqui tira o pé, porque estão fazendo trabalhos na estrada, aqui é capaz de você pegar a chuva. Então, tudo isso faz com que a sua viagem seja mais segura. E é isso que eu quero te mostrar. O conhecimento traz segurança. Então, não vamos olhar Saturno somente de uma forma negativa, muito pelo contrário. Vamos aceitar as limitações e agradecer pelos ensinamentos. Não esqueçam, se você se interessar por astromedicina, que aí vai te ajudar a superar os problemas, inclusive quando você somatiza as doenças, né? Por que que ela se manifesta daquele lugar, naquele lugar do teu corpo? Toda doença tem uma mensagem por trás, né? Então, isso é muito importante, né? Homeopatas, antroposóficos, todos eles sabem disso. A gente sabe, a medicina chinesa sabe sobre energia, sobre os fluxos energéticos do corpo. Então, para quê, né? Viver com os animaizinhos, os animais não têm esse conhecimento, elas vivem pelos instintos de sobrevivência, né? Principalmente do corpo físico, orgânico. E uma parte emocional, sim, eles sentem, eles ressentem, mas eles não pensam, né? Não no nosso sentido, no sentido do conhecimento. O conhecimento dele só vem pelo instinto de sobrevivência. Será que nós não temos a capacidade de compreender melhor? É isso. Então, me diga a sua opinião, clique aqui, não esqueça de clicar, se inscreva aqui no meu canal. Vocês vão ter também as lives para vocês assistirem. E se vocês estiverem interessados, tanto na DM Astro quanto aqui no meu canal, mande o WhatsApp para mim no 11 96205 1010. Eu não sei ainda fazer aquela faixinha. Vou aprender para vocês receberem aqui embaixo as informações, mas eu deixo escritas aqui, tá bom? Uma boa semana para todos. Tenham fé. Essa é a Semana Santa. Eu sou católica, cristã. É, costumo realmente respeitar, né? Como eu respeitei a Quaresma, eu vou respeitar agora a Semana Santa. Então, vamos pensar numa Semana Santa no qual essas reflexões que eu fiz nos tragam hum, sabedoria. Isso, a palavra-chave da semana pode ser sabedoria. Namastê. Uma boa semana. Tchau.